E eu lembro que uma manhã eu trabalhando na academia e dando feliz ano novo para todo mundo, que parece que na segunda-feira, depois do Natal, da virada de ano ali, na virada de ano principalmente, parecia que tipo, a xaxim inteiro estava naquela academia. Nunca vi tanta gente naquele lugar. E aí tu fica dando, né, feliz ano novo e conversando e tentando dar uns treinos. Chegou uma hora que eu falei, gente, o que você sabe fazer, você faz. Eu não sei mais o que fazer aqui. Tinha tanta gente lá que estava bem legal. Estava mais louco que o João Batista. Mas foi massa. E aí, eu lembro que no momento, assim, no meio da manhã, porque Deus fala com você, ou fala comigo, Ele fala de várias formas, em vários ambientes. Você acredita que Deus pode falar com você na padaria? Você acredita que Deus pode falar com você lá na sua casa, no seu quarto? E Deus fala comigo na academia também. E lá na academia, Deus me bradou essa frase aqui: desejar um feliz ano novo não me garante um ano novo feliz. Essa foi a frase que bradou no meu peito. E eu ali, feliz ano novo. Só que daí a frase que o Senhor me falou foi assim: desejar um feliz ano novo não me garante um ano novo feliz. Eu falei, uau, que legal, Deus, muito massa. E depois continuei, né, feliz ano novo, conversando com a galera. Até que chegou um momento que eu fui para casa, né, cara. E aí, passou a manhã e tal, e no final do dia eu resolvi ler a Bíblia. E o Senhor me levou para a história de Ana. E eu quero ler com vocês, eu quero passar aqui com vocês um pouquinho sobre a história de Ana. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Repete comigo, Eucana. Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Olha quanto nome bonito que precisa para seus filhos. Ele tinha duas mulheres. Aqui começa um problema, né? Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não comes? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Feche seus olhos. Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. Diante da sua palavra estamos nós. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor possa ministrar o nosso coração essa noite. Abra nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos ter um ano diferente do ano que tivemos anteriormente. E que possamos tomar decisões, assim como Ana tomou algumas decisões, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Então, o título dessa mensagem é que não adianta, né, desejar um feliz ano novo. Então, desejar um feliz ano novo não me garante ter um ano novo feliz, né? E será que de fato nós teremos um ano novo diferente? Será que de fato o nosso ano ele vai ser diferente do anterior, ou algumas coisas que nós queremos que mude, de fato vai mudar na nossa vida? Tem muitas pessoas que eu vejo que falam assim: cara, eu queria muito que o meu filho estivesse na igreja, ou que o meu filho estivesse envolvido com isso, mas o cara não se entrega para a igreja, ele não se doa, ele só quer que alguma coisa, tipo assim, uma mágica aconteça, sei lá o que aconteça, para que mude a vida do seu filho, para que o seu filho se encontre com Jesus. Ou outra coisa, a pessoa quer algo na sua vida pessoal, mas ele não muda nada daquilo que ele fez anteriormente para que a sua vida possa ser mudada. Tem gente que me diz muitas vezes, tipo, eu acho que tinha que botar uma fachada aqui na parede, aqui no vidro, pastor, mas não é uma pessoa que ela não ajuda nem a servir na casa e não ajuda nem com oferta. Então assim, queridos, eu quero que você entenda que se você quer algo diferente, você precisa mover-se de uma forma diferente. Não adianta você falar que algo tem que mudar se você não der o seu primeiro passo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O Senhor, Ele, então, me leva a ouvir e ler essa história aqui de Ana. E eu começo a perceber algumas coisas, porque Ana, ela é mãe de um profeta chamado Samuel. E Samuel foi o maior profeta que Israel já teve.
Foi um dos maiores profetas, o profeta que ungiu Davi, e que depois de Davi, então, vem toda a sequência, né, do reinado até chegar em Jesus e tudo mais. Mas se não fosse por Ana, se não fosse por uma mulher estéril, não teria acontecido esse milagre, não teria nascido Samuel. E aquela mulher, ela era constantemente indagada por sua rival. E eu quero falar com você sobre duas fases da vida de Ana. E eu sentei ali hoje à tarde, eu cheguei às 5 e pouquinho aqui, porque geralmente eu escrevo as minhas mensagens antes do culto. Eu recebo as mensagens do Senhor e vou tratando meu coração e vou lendo os textos e tal, mas na hora de montar ela, geralmente eu monto aqui. Enquanto eu estava montando as duas fases aqui da vida da Ana, o Senhor me levou a uma terceira fase, mas eu não vou conseguir ministrar hoje porque eu não escrevi. Se eu não escrevi, eu não tenho segurança. Se é o Mauro, ele fala assim, né? Eu não consigo, eu tenho que ter minha segurança, minha cola aqui. Então eu tenho duas fases da vida de Ana que eu quero falar com vocês. A primeira fase é os anos da tristeza de Ana. Repita comigo, anos da tristeza. Anos da tristeza. Todos nós passamos pelo ano da tristeza. E dos anos da tristeza de Ana, eu tirei 5 características. A primeira característica dos anos da tristeza de Ana está lá em 1 Samuel capítulo 1, verso de número 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor ter deixado ela estéril. O milagre que Ana queria era ter um filho. E ela não conseguia ter um filho. Ela tentava, e o que ela mais desejava era ter um filho, mas ela não conseguia ter o filho. Ela ia no culto ano após ano, porque lá eles não cultuavam como nós. Eles não tinham uma ida ao templo com frequência, eram nas festas. Então eles, nas festas do tabernáculo, as festas que aconteciam em Israel, eles saíam da onde eles estavam e iam até o templo para adorar o Senhor lá. E a Bíblia fala que ano após ano ela ia lá adorar. Imagina você hoje. Você tem um problema, você quer alguma coisa, quer uma resposta de Deus, e todo domingo você vem no culto. Nós temos essa facilidade. Ou você vem no sábado no culto dos jovens, vem no domingo, e daqui uns dias teremos um culto na quinta-feira à noite, amém? Ou domingo de manhã, amém? Vamos ver o que Deus vai fazer. Mas Ana estava indo ao culto todos os anos. Frequentemente ela ia e pedia para o Senhor que fizesse um milagre na vida dela, que desse um filho para ela. E nesse tempo todo, Ana não desistiu de adorar o Senhor. Constantemente ela ia para o templo para adorar o Senhor. E todas as vezes que ela ia para lá, ela pedia para Deus, e Deus não dava nada para ela. E eu não sei se você acompanha o texto comigo, mas o texto diz assim, que Deus deixou Ana estéril. Muitas vezes eu me deparo com algumas realidades da Bíblia de esterilidade, que algumas mulheres não foi Deus que deixou. A própria genealogia dela, ou outras coisas, foi assim. Mas tem algumas mulheres da Bíblia que o próprio Deus deixou, aquelas mulheres estéreis. Porque o Senhor tinha um propósito naquilo, qual eu não sei. E talvez você pode se perguntar, por que na minha vida algumas coisas não acontecem? Talvez é porque Deus está deixando estéril a sua vida nessa área. Por quê? Porque eu não sei. Mas pastor, por que comigo? Por que Deus faria isso? Eu não sei, talvez porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. E a gente fica se perguntando muitas vezes por que certas coisas acontecem na nossa vida. E Ana constantemente ia para Deus e perguntava, Deus, eu quero só um filho, me dê um filho. Então essa é a primeira característica da vida de Ana. A primeira característica dos anos da sua tristeza é que ela não tinha o milagre que ela queria. Ana estava estéril. Era uma tristeza a sua vida, porque ela queria algo que nunca tinha. Quais são os pedidos que você tem feito a Deus? Quais são as orações que você tem colocado para Ele, para que algo aconteça na sua vida e que talvez ano após ano não está acontecendo? Será que o Senhor não está fazendo isso para trabalhar alguma coisa em você? O que eu não sei. Então, essa é a primeira característica. Deus deixou ela estéril. A segunda característica dos anos da tristeza de Ana está lá em 1 Samuel 1,4. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. O milagre que ela não tinha, aquilo que ela desejava, aquilo que ela queria, aquilo que ela buscava, a sua rival tinha a dar com os pés. E, você já olhou para a vida de alguém e falou assim, Deus, me dá só 1% do que aquele cara tem no banco? Deus, me dá só, um xerox do marido que ela tem. Não precisa nem ser bem tirado, pode ser só uma meia boca. Estou aqui, olha como é que está a minha vida. Olha o filho daquela, uma bênção, o meu é uma coisa. Queria só, Deus, olha lá, está servindo lá, uma bênção, o meu aqui só me dá trabalho.
Será que só eu pensei assim? Às vezes eu olho para alguns irmãos e falo, Deus, você podia me dar só um pouquinho do que esse cara tem? Não precisa ser muito, só 10% do que está na conta dele, tá bom. Porque eu vou fazer a obra de Deus. Aleluia. Sabe? Só que não. Então, Penina tinha filhos e filhos. A Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Penina era tipo um coelho, tá ligado? Cada pouco nascia um filho. E, cara, pensa comigo, aquelas duas mulheres se encontrando naquela casa, uma olhava e dizia, cara, eu quero um milagre, eu só quero um filho. E a outra do lado tinha a penca, a rodo. Sabe qual que é o pior para um jovem hoje? Sabe o que é pior para os jovens hoje? O pior para os jovens não é não casar. Pior para muitos jovens não é não casar. É ele não casar e ver todos os amigos casando. Isso é pior para um jovem. Né, Anny? Cadê? Agora chegou a hora, né? Aleluia! Aleluia! Aí vai nossa resposta de oração. Né? O problema da Ana, não da Anny. O problema da Ana não é que o milagre não vinha. É que além do milagre não vir, quem estava do lado dela tinha muito daquilo que ela desejava. O problema hoje do jovem não é ele não casar, é ele ser padrinho ou madrinha de todos que casam. Você é o testemunha, né? Fiel, tá ali do lado. E às vezes é assim, cara, a gente vê na nossa vida assim. Não é o teu milagre não está acontecendo, mas acontece do lado da casa. Você está orando para alguma coisa que aconteça com você, uma cura, uma restauração, uma mudança na vida do seu marido, do seu filho, e de repente acontece na casa do lado. Não acontece com você. E você fica lá dizendo, Senhor, mas o que está faltando em mim? O que eu preciso fazer? E aí você serve mais, você jejua mais, você ora mais, você busca mais, não sei o que você faz. Ou você não faz nada também, só fica reclamando, não sei. Mas o Senhor, Ele sempre quer fazer alguma coisa em nós. Então a segunda característica desse ano da tristeza, da vida triste, né, de Ana era esse. Aquilo que ela queria, a sua rival ou outra pessoa tinha muito mais do que ela estava pedindo. Terceira característica dos anos da tristeza de Ana. 1 Samuel 1:6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Terceira característica era a afronta da sua rival. Imagina Penina acordando de manhã cedo, as duas na casa, e Penina acordando e andando assim, ó, ai, que dor nos meus quartos, sabe? Uma mulher grávida, sabe? Jeová me deu muito filho, sabe? Aquela coisa. E a outra ali do lado dizendo assim, eu só quero um. Tipo, e ainda para piorar, ela fala assim, ó, cuida do Davizinho enquanto eu vou trocar a fralda dos outros 10. A afronta, a Bíblia fala isso, querida. A Bíblia está dizendo que a sua rival a afrontava a ponto de irritá-la. O problema não é quando nós estamos passando por uma dificuldade. O problema é quando nós estamos passando por uma dificuldade, alguém vem e pisa mais ainda em você. Afronta a sua vida. O que você faz quando isso acontece? Você não vai ver na Bíblia a Ana xingando. Você não vai ver na Bíblia a Ana, sabe, brigando, reinando com isso. Não. Ana, ela simplesmente se calava. E continuava buscando o Senhor. Porque a Bíblia fala que ano após ano ela ia para o templo para orar. Ano após ano ela ia ter um tempo com o Senhor. A quarta característica dos anos da tristeza de Ana. 1 Samuel 1:7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Quarta característica é a depressão. Uma tristeza total. Sabe o que eu imagino? Às vezes eu fico tentando imaginar, tipo, já tentei imaginar como é que era Paulo, João, e nessa semana eu tentei imaginar como é que era Ana. Eu fiquei imaginando que Ana era uma mulher linda, cara. Ana só podia ser uma mulher muito bonita. Só que sabe aquela mulher linda sem sal? Sabe aquela mulher linda que, tipo assim, com o rosto que você olha para ela e fala, meu Deus, essa mulher é tão linda, mas com o rosto desse, parece que está desfigurado. Sempre triste, sempre cabisbaixo, sempre parece um bordoga. Sempre com aquela cara murcha. Você está rindo que você conhece alguém assim? Talvez você está rindo de você. É, não é? E Ana estava nessa fase, querido. Ana estava vivendo isso.
Eu imagino ela uma mulher linda, só que uma cara, sabe, muito sem sal, muito sem... E sabe por quê? Por conta de uma depressão. Satanás, nessa geração, ele fez com que a depressão fosse algo que fosse normal e natural e que parece que todo mundo precisa passar por isso. Eu não estou dizendo que isso não existe, que não é científico, eu estou dizendo, mas tem muitas pessoas que parece que buscam esse lugar. Parece que querem entrar nesse ambiente. Quando começa a ver que está ruim, parece que ele se joga, ele não tenta sair de lá. Não sei se é porque ele ouviu que do fundo do poço é o lugar mais fácil de você sair, que o cara quer se jogar lá, mas não é isso que Deus tem para nós. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ou a alegria no Senhor é a nossa força. Então é essa alegria que nós precisamos. Por isso, querido, não negocie a sua alegria, porque ela custou as lágrimas do Filho de Deus. Todas as vezes, se eu e você vivermos uma vida arrasada, sempre dizendo que está ruim, que está mal, nós estamos dizendo para Jesus que ele foi trouxa, que aquilo que ele fez naquela cruz não valeu a pena, que aquilo que Jesus fez naquele lugar, de entregar a sua vida por mim e por você, sempre que você está sempre cabisbaixo, alguém conversa com você, parece que tipo, meu Deus, ó vida, ó céus, ó crueldade, sempre comigo, por que comigo isso sempre acontece? Por que só comigo isso acontece? Você está dizendo para aquela cruz, para Jesus que morreu naquela cruz, dizendo assim, cara, o que você fez não foi suficiente. O que você fez, eu preciso sofrer de novo, porque o que você sofreu por mim não foi o suficiente, então agora eu vou sofrer. E aí você anula a graça de Deus na sua vida. Eu conheço pessoas que estão sempre assim. Eu sempre falo aqui. A Bíblia diz que nós passaremos, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. O seu cajado, o seu bordão e o seu cajado me direcionam. Então, queridos, não adianta. Nós não nascemos, você que é cristão, você confia no Senhor, você não nasceu para ficar no vale. Você nasceu para passar por ele. E mesmo que esteja no vale, você tem que estar dando glória a Deus. Amém? Uma coisa é um momento, outra coisa é sempre com a cara triste. Quinta característica, e a última dos anos da tristeza, e talvez a pior delas. Isso acontecia ano após ano. 1 Samuel 1,7. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Ana não podia ouvir aquela música lá, hoje é um novo dia. Esse louvor ela não podia ouvir, tá ligado? Essa música ela não podia ouvir, ela falava, o que tem de novo? De novo essa mulher está ganhando filho do meu lado, e eu estou aqui, sem ter nada. De novo esse marido está dando mais um para ela e para mim nada. Talvez você pense, de novo, mais um ano como o outro, como foi 2022, como foi 2021, como foi 2020, 2019. Será que sua vida ela não está sendo a mesma desde 2015? Será que a sua vida não está sendo a mesma ano após ano, vivendo a mesma busca por uma resposta ano após ano? E que você nunca a tem? E talvez é o simples fato de faltar uma posição sua, uma postura sua, muda tudo. Só que houve um ano na vida de Ana que tudo mudou. E quando aquele ano na vida dela mudou, todos os outros anos da sua vida mudaram. Toda uma história mudou. Querido, entenda uma coisa, o posicionamento que você tomar hoje não tem a ver com você. O posicionamento que você toma hoje tem a ver com uma geração depois de você. O posicionamento que Ana tomou um dia, eu vou falar agora os posicionamentos que ela tomou. O posicionamento que ela tomou aquele dia, naquele momento, naquele lugar, mudou completamente a história de Israel. Talvez um posicionamento que você toma hoje vai mudar completamente a história da sua cidade, a história da sua família. Só que o que acontece? Sempre é culpa de alguém, ou alguém será o responsável, não eu. As decisões que você toma hoje vão repercutir até a vida dos seus netos. Por isso, pare de achar que a sua vida tem só a ver com você mesmo. Ana mudou a história de Israel, porque nasceu Samuel. E o que aconteceu então no ano da mudança de Ana? Primeira atitude que Ana teve, parou de chorar com quem nunca resolvia. Olha para quem está do seu lado e fala assim, para de chorar com quem não resolve nada. Fala com voz profética. Diga para ele, para de chorar com quem não resolve nada. Meu.
Não vai adiantar nada. 1 Samuel, capítulo 1, verso 8 ao 10, fala assim, ó. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Certa vez, quando terminou de comer e beber, em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito ao Senhor. Ei, Ana parou de chorar com o palhaço e foi chorar com o dono do circo. Ei, você às vezes está reclamando da sua vida para o seu marido, está reclamando da sua vida com o seu chefe, está reclamando da sua vida com a sua esposa, está reclamando da sua vida com todo mundo, até com os pares, né, com as pessoas que estão ao teu redor, mas você não vai reclamar com quem pode mudar a situação. Geralmente quem pode mudar a situação é o último a saber. Na verdade ele sabe, mas talvez é o último a ouvir da sua boca. Ele está só esperando. E aí você falou que a sua vida está uma desgraça para o teu amigo do lado, teu irmão de ministério, mas você não dobrou o seu joelho e falou com Deus e disse assim: Pai, ó, tá essa desgraça na minha vida. A gente continua chorando com pessoas que não vão resolver nada na nossa vida. E talvez muitas vezes é para ouvir uma resposta daquelas pessoas que vai caber naquilo que nós estamos buscando, mas não para que haja uma mudança efetiva na nossa vida. Nós precisamos levar os nossos problemas àquele que está pronto para mudar a nossa história, mas ele muitas vezes é o último que a gente procura, ou pior, quando procura, e ainda quando procura cobrando, né? Você chega lá, você está com uma doença, aí você chega e aí você corre no médico, aí o médico te dá um diagnóstico, aí você tem um câncer, aí você chegou lá, você falou para o médico disse que você tinha um câncer, aí você vem para o mundo, você fala para todos os seus amigos: eu estou com câncer. Parece que pegou um troféu e agora é seu. E aí, ao invés de você chegar e falar com Deus, você não fala com Deus. E aí quando você chega para Deus, você chega para Deus e fala assim: Deus, por que comigo? Por que eu, Senhor? Por que essa coisa acontece comigo? Aqui eu levei lá no câncer, mas qualquer outra coisa da sua vida. A gente sempre vai para as outras áreas, outras pessoas, mas não busca aquele que pode resolver tudo. Em vez de nós chegarmos àquele que vai resolver tudo, que tem poder para mudar, Deus é todo poderoso para mudar e fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos, queridos. Ele tem todo o poder. Só que daí eu tenho uma ferida na minha alma e eu vou e conto para uma outra pessoa, para que ele me abrace, para que ele afague meu coração, para que ele diga para mim que vai dar boa, que eu devo continuar, que vai vencer. E talvez Deus está dizendo para você: para com isso, você não tem mais que fazer nada disso, não é isso que eu chamei você para fazer. Quem está entendendo? Pare de agir na horizontal e comece a agir com a ação na vertical. A gente está sempre na horizontal e nós não estamos mais na vertical. A gente fica buscando respostas nas horizontais, mas não na vertical. Você não dobra o seu joelho. Se eu pedir aqui quantas pessoas estiveram nas orações nas primícias, se eu pedir quantos vieram no culto da primícia, uma galera vai levantar a mão, mas as orações que está 24 horas a igreja aberta, eu sei que vai ser uma vergonha, porque você talvez não teve a capacidade de sair da sua casa 2 horas da manhã, 3 da manhã, ou 6, antes do teu trabalho começa às 7, e vir ter 1 hora, meia hora, 15 minutos de oração. E aí durante esse ano vai acontecer alguma coisa, você vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, por que comigo? Senhor, por que minha vida não muda nessa área? Mas Deus vai dizer: por que você não vai orar? Por que você não vem conversar comigo se é isso que eu quero para você? Nós precisamos mudar isso na nossa vida. A segunda atitude que Ana teve, Ana fez um voto. A segunda atitude que ela teve foi Ana fazer um voto. 1 Samuel 1,11 fala assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela fez uma promessa para Deus. Ela fez um voto a Deus. Aí você pode dizer assim: pastor do céu, voto é coisa de católico. Você
Você pode dizer assim, pastor, isso não cabe aqui. Não, foi tirado, nós tiramos isso da teologia evangélica. Só que não é do católico, é bíblico. É bíblico. Ele fez um voto. Ela fez um voto. Ana chegou para Deus e falou assim, Deus, eu não vou trocar com o Senhor. E a gente às vezes quando vai fazer um voto, ou orar, ou pedir alguma coisa para Deus, a gente quer fazer a troca. Se tu me der isso, eu te dou aquilo outro. Ela não fez isso. Ela falou, se tu me der, eu te devolvo. Senhor, se tu me der um filho, eu vou dar ele de volta para você. O que Ana queria era ter um filho. A gente quer muitas coisas, mas na hora que Deus fala, você vai entrar com o quê? Você fala assim, eu vou entrar com a vontade. A gente ora para Deus e fala, Deus, olha, eu quero que isso aconteça, e faça isso, e faça aquilo, Senhor, eu quero ver essa igreja transformada, eu quero ver a cidade transformada, eu quero ver essa igreja cheia de pessoas, e aí Deus vai falar para você, tá, mas você vai entrar com o quê? Eu vou entrar com a adoração, aleluia, eu vou vir aqui no culto e levantar os meus braços. Deus está pedindo para você, o que você vai entregar? Você quer ver isso aqui cheio? Você quer ver vidas transformadas? O que você vai entregar antes? Eu quero uma igreja boa, uma igreja confortável, mas o que você dá antes para isso? Eu quero ver as crianças, quem aqui quer ver as crianças crescendo nesse ambiente? Amém? O que você está fazendo para isso? Você está trazendo um bolo, um salgado, alguma coisa? Queridos, já deu, esse é um tempo nosso, não é mais de esperar, é um tempo de fazer, querido. Vou fazer se eu sentir, você vai sentir uma dor de barriga, você vai sentir, se você quiser sentir alguma coisa. Se você ficar esperando sentir alguma coisa, você não vai fazer nada. Você só sente aquilo que é bom para você. Aquilo que eu gosto de fazer. Não, talvez você vai ter que fazer coisas que você não gosta de fazer, querido. Talvez você vai receber um chamado de Deus para fazer algo que você não gosta de fazer. E ela fez um voto ao Senhor, dizendo, Senhor, eu vou te devolver aquilo que você me der. Ana mostrou que tinha uma atitude pura para Deus. Se você me der, eu dou ele para você. A terceira coisa que ela fez, ela creu na palavra de vida que saiu dos lábios do profeta. E aqui eu quero que você preste atenção. 1 Samuel 1, verso número 12. Até o 18 ele fala assim. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva por uma vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que lhe pediu. E ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serva. Então seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já estava mais bonito, não estava mais abatido. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha esposa, a Camila, o William, o Edson, a Lu, quem sobe aqui em cima, o Mauro, quem sobe aqui em cima para pregar, o pastor Thiago, nós somos iguais a vocês, ou até piores. Mas quando nós estamos aqui em cima, a gente está revestido de algo que nem nós podemos explicar o que é isso. Eu não sei o que é isso, de verdade. Porque às vezes aquilo que você libera daqui de cima muda e transforma a vida completa de uma pessoa. E isso não tem a ver comigo ou com a minha esposa ou qualquer pessoa que suba aqui em cima. Tem a ver com Deus, aquilo que Ele quer fazer. Essa mulher, pense comigo, Eli não era um bom sacerdote. Na verdade, ele era um péssimo sacerdote. Os seus filhos se prostituíam dentro da igreja. E os seus filhos eram sacerdotes naquele tempo. A Bíblia diz que Eli era gigante. Ele sentava numa cadeira quando chegava lá na igreja. Lá no templo. Imagina uma igreja. E ele sentado, pense comigo a cena. Sentado. E aquela mulher lá orando naquele canto. E ele olhando para aquela mulher, ele olha para ela assim e fala, ei, sua bêbada,
Para com isso aí. O pastor, pense comigo, o profeta, o sacerdote do lugar, olhando para ela, e ela derramando lá suas lágrimas, mas falando sem com que as palavras saíssem da sua boca. Ele olha e fala assim: pode parar com isso aí. Você está bêbado aqui na igreja? Que vergonha. Você não tem vergonha na cara, não? E ela poderia pirar com ele. Ela poderia se levantar e dizer assim: quem é você, seu encher de lixo? Porque todo mundo sabia da índole daquele pastor. Todo mundo sabia que ele não era um bom pastor. Todo mundo sabia que os filhos dele, dentro daquele templo, faziam algazarra, se prostituíam dentro do templo. Mas ela disse assim: não leva a mal, eu estou angustiada de espírito. Ela honrou aquele homem, a posição, a postura daquele homem. Ela tem uma posição do lado dela, uma posição de honra, dizendo: não leva a tua serva. É isso que a Bíblia fala aqui, ó. Não trata-se disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva por uma vadia. Estou orando aqui por causa da minha grande angústia. É só isso que ela fala para ele. Então aquele sacerdote, ele olha para ela e fala assim: então olha só, aquilo que você estava pedindo, que seja concretizado na tua vida então. Que o Senhor te conceda aquilo que você estava pedindo. Ei, ele não estava em santidade, não era o cara mais certo do mundo, mas uma palavra liberada daquele altar, ela creu. Então, a terceira coisa que aconteceu na vida de Ana, ela creu na palavra do profeta. Ei, não julgue quem está aqui em cima. Às vezes eu lembro de um tempo que nós queríamos ouvir palavras de certas pessoas, porque talvez o outro não era bom o suficiente, ou sabia do pecado do outro. Eu lembro na minha época de conversão, eu gostava muito de ouvir o Adilson pregar, o Júnior pregar, mas tinha algumas outras pessoas que o pastor Tiago botava na rede de jovens para pregar, que eu falava: cara, esse cara, Deus o livre, essa porcaria aí, vou ouvir porque estou aqui, mas a cabeça está em outro lugar, porque eu estou aqui só julgando o abençoado. E eu nunca recebia aquilo que ele estava derramando, mas outros recebiam, e outros eram transformados, mas eu não. Então, querido, assim como Ana, creia na palavra do profeta. Sabe qual que é a prova que ela foi curada? A prova da cura dela está no final do versículo, que fala assim: então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Sabe qual que é a prova de que esse culto foi bom? É que você vai sair daqui e o seu rosto não será mais o mesmo. Você vai sair daqui e o seu rosto não pode ser mais o mesmo. O seu rosto é o outdoor da graça de Deus. As pessoas têm que ver Jesus através do seu rosto, através do seu olhar. Porque de nada adianta você vir para um culto e sair daqui totalmente com a cara emburrada para baixo, triste. Você tem que sair desse lugar, mesmo que dê uma pancada, mesmo que a palavra venha cortando sua alma, você tem que sair daqui com um brilho no olhar, dizendo: Ele falou comigo e eu criei nisso. Ele falou comigo e eu estou crendo na cura. Ele falou comigo e eu estou crendo na transformação. Ele falou comigo e eu creio no meu milagre. Ei, Deus continua fazendo milagres, querido. Eu preciso dizer isso para você. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu não sei o que você está precisando. Não sei se você precisa de uma cura. Eu não sei o que você está precisando, querido. Mas Deus é um Deus de milagres ainda. Até hoje Ele continua fazendo. Ele não parou de fazer. Nós é que paramos de crer. Quarta coisa, do ano da mudança dela. Quarta coisa que Ana fez no ano da mudança. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e ao devido tempo deu à luz a um filho. E ela deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então a primeira coisa, Ana passou a chorar no ombro certo, para aqueles que anotam. Segunda coisa que ela fez um voto ao Senhor. A terceira coisa que ela fez, ela creu no Senhor, na voz do profeta, na palavra que o profeta. E a última coisa que ela fez, ela
agiu. Ei, de nada adianta você chorar no ombro certo, de nada adianta você fazer um voto a Deus, de nada adianta você crer se você não agir. Você precisa crer, mas você precisa agir também. Ana não podia se engravidar sozinha, mas ela podia passar um perfumezinho, ficar bem gatinha, bonitinha, aparecer na frente de Eucana, do lado da Penina, e dar aquela jogada. Pense comigo. Ia ficar muito fácil para ele decidir qual das duas ele ia querer. Penina com 10 ao redor dele, segurando no colo, com cheiro de golfe de criança. A outra, por que talvez Ana não tinha ainda, filho? Por causa do rosto dela que era batido. Uma mulher linda com o rosto abatido. Talvez Eucana nunca viu Ana daquele jeito. E aí do lado das duas, Penina, todas as crianças em penco ao redor dela. Ana bonitona, perfumada. Eucana olhou e disse: se eu vou aqui, as crianças batem na porta. Então eu vou aqui que está mais tranquilo. Ei, e a Bíblia diz que Eucana, na parte mais espiritual, olha que louco, né? No momento mais espiritual da história, a mulher sendo transformada, tomando posição, a Bíblia fala de sexo. Ei, sexo é do Senhor, querido. Maridos e mulheres que estão casados e não fazem é pecado. Jovens que fazem antes do casamento é pecado também. Porque o sexo foi feito para o casamento. E é nesse momento que a Bíblia fala que Deus se lembrou dela. Ei, Deus não se lembrou antes de Ana. Deus se lembrou depois do ato. Deus não se lembrou de Ana e chegou em sonho e falou: Ana, deite-se com ele que eu vou te dar um filho. Não. Ela, olhando toda a sua história, vendo que coisas precisavam ser mudadas, ela começa a mudar a sua postura, chora para Deus. Ela crê no profeta. O que mais que ela fez? Ela fez um voto a Deus. E na hora que ela vai agir, ela se deita com o seu marido. E naquele momento a Bíblia fala que Deus se lembrou dela. E Deus deu um filho para ela. Ei, o que é que você está precisando agir na sua vida para que Deus tire você da esterilidade? O que está acontecendo na sua vida que está estéril, que está parada e que você não está se movendo? O que está acontecendo em algo da sua vida que está parado e que você ainda não deu um passo a mais? Talvez você está dizendo assim: cara, minha vida financeira está uma desgraça. Talvez o Senhor está dizendo para você: olha, faz uma oferta diferente. Faz uma oferta diferente. Cara, eu tive várias experiências dessas. Várias, sabe, de faltar alguma coisa, de chegar num momento e dizer assim: cara, mas eu preciso mudar isso. E confesso para vocês que faz tempo que eu não faço mais. E isso aqui me pegou, porque a espada é dos dois lados, tá? Isso me pegou demais. Porque eu tive várias experiências, cara. Várias experiências de olhar assim e dizer: cara, eu vou ofertar tanto. Ei, eu ofertava aquilo que eu queria ganhar de salário. Chegou uma época que eu lembro exatamente, quando eu fui para o Chile, eu lembro que eu era mais crente, eu acho, naquela época. Que eu ia ir para o Chile, fazer uma missão com o pastor Thiago, e eu me lembro que, nas semanas que o pastor falou que ele ia e tal, eu lembro que eu ofertei na vida dele. E daí num culto ele perguntou: quem quer ir? Eu levantei a mão. Só que o dinheiro que eu tinha ofertado para ele ir. E eu lembro exatamente do dia em que eu precisava comprar as passagens. E aí eu tinha R$100, que a Manu era meu compromisso de vida. E ela tinha me dado R$100. E a passagem era 800. Eu tinha R$100 para ir naquele dia, eu tinha que pagar. E eu lembro que eu saí do estúdio, de onde eu trabalhava lá em Chapecó de manhã cedo, e a minha mãe ficou para limpar lá, e eu fui no banco pagar algumas contas do estúdio, e ela falou assim: mano, hoje é o dia de comprar as passagens, como é que você vai ir? Eu falei: eu não sei, mas Deus vai prover. E fui, paguei o que tinha que pagar. Quando eu estava voltando, eu cheguei no estúdio, e a minha mãe estava chorando, eu não sabia se ela estava limpando o chão, que eram as lágrimas dela, ou se era... E ela chorando, ela me olhou assim, falou assim: meu, tu tem fé mesmo? Eu falei: tenho. Não sabia do que se tratava. Ela pegou e me deu um envelope, entregou na minha mão. Ela falou assim: ó, uma aluna sua,
ela passou por aqui, e ela falou que Deus falou com ela, não era crente, que Deus tinha falado com ela, que ela tinha que pagar a tua passagem para ir para a missão. E eu abri o envelope, e dentro do envelope tinha R$700. Ela não sei, daí depois que eu voltei e tal, nós conversando, ela falou, eu não sei quanto que era, mas Deus falou que eu tinha que pagar a passagem, e eu achava que a passagem era 700. Eu falei, porque 100 já tinha. Ei, o que você precisa fazer? O que está faltando na sua vida, um passo a mais de fé? Para talvez Deus se lembrar de você. Se Deus estivesse aqui, se Jesus estivesse aparecendo aqui nesse lugar agora, o que chamaria a atenção dele em você agora? Se Jesus estivesse aqui agora, e ele viesse para um culto e está lá atrás, Jesus está lá, ó. Ele está lá. E vocês estão tudo aqui, nós estamos todo mundo aqui. E Jesus aparece, cara, o que vai fazer a diferença entre mim e você, para que ele venha nos abraçar, ou venha me abraçar? Lembra de Zaqueu? Quando Jesus entra na cidade, ele não conseguia ver Jesus, ele sobe em cima de uma árvore, para poder ver Jesus. E Jesus vendo ele fazendo algo diferente, todo mundo lhe fala, hoje eu vou na sua casa. O que você está fazendo para Jesus entrar na sua vida e dizer assim, hoje eu vou sentar na sua casa. Hoje eu vou entrar e vou sentar com você. Hoje eu quero comer na sua mesa. Ou a gente só vem para cá, todo domingo, todo sábado, e faz as mesmas coisas. Levantamos a nossa mão. Quando os meninos param de tocar, ou tocam mais baixo, a gente para de cantar. Quando eu falo, glória a Deus, você fala glória a Deus. Quando eu digo, amém, você fala o quê? Por que você não solta com um amém aí, dona Beth, que nem aquela de sempre? Por que não larga um amém lá atrás, a palavra pegou em vocês e fala, aleluia, glória a Deus. Por que nós estamos tão parados, tão reativos a um Deus que está no lugar, cara? Mano, a gente foi no monte, sábado, e chegou uma hora lá que o Edson, sexta, chegou uma hora lá que o Edson começou, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, aleluia, não sei o que, e foi, e a galera começou, uau, ele está aqui. Uma outra vez nós fomos no monte, sentimos um cheiro, e eu olhei para o Mauro estava do meu lado e falei assim, isso faz um tempão. Quem foi do dia do cheiro? Aleluia. Ei, aquele dia do cheiro de Jesus, cara. Eu sou descrente, eu vou falar para você, para essas coisas. O Mauro estava do meu lado e a gente foi com homens e mulheres lá. E o Mauro estava do meu lado assim, eu cutuquei ele e falei assim, tá sentindo esse cheiro? Não, ele perguntou, tá sentindo esse cheiro? Eu falei, tô. Mas deve ser as meninas que passaram aqui. Ele falou, não, cara, esse cheiro é diferente. Eu comecei a perceber, não tinha ninguém ao nosso redor. As gurias não estavam aqui, estavam do outro lado. Porque coisas acontecem. Ei, se ele tiver, o que você vai fazer para chamar a atenção dele? Vai ser o primeiro a ser atendido por ele? Ou você vai ser, tipo eu hoje lá no shopping, Caçara, a fila gigante do McDonald's lá, para pegar um sorvete, eu parei, ela falou, não quero ficar aqui, pai, porque tem muita fila. Cara, isso ministrou meu coração. Se o cara do McDonald's fosse Jesus, eu não ia ficar no final da fila, cara. Eu ia lá na frente e dizer, galera, vaza daqui que eu quero falar com você louco. E é assim Jesus, toda vez que a gente vem para o culto, ele está aí, a gente está só assim, aleluia, pastor. A gente faz um apelo, porque ele está aqui, para curar, para restaurar, e você fica aí sentado. Aí no final do culto, você vem para mim e fala assim, era para mim, eu vou orar. A vontade que eu tenho, sabe o quê? Os abençoe. Fala você e ele agora. A oportunidade que você tinha, você já perdeu. É sério, queridos. Nós não podemos ser reativos com Jesus, na presença de Deus. Você tem que ser ativo, proativo. Ei, sentir que ele está no lugar e se jogar, cara. Ei, o retiro santidade, os homens começaram uma hora lá, largar as cadeiras, jogar as coisas pro lado, ninguém pediu fazer nada. Eles só largavam as coisas e deitavam lá, homem chorar, coisa mais linda ver homem chorar. Porque eles estavam entendendo que ele estava ali, cara. E ele está sempre aqui, que Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. E o que você está fazendo com essa onipresença dele? Depois do milagre que Ana recebeu, depois do
Naquele momento a Bíblia fala que, e o Senhor concedeu a ela um filho. Ana então tinha um milagre nas suas mãos. E ela com o milagre nas suas mãos, ela fala assim, cara, agora, obrigado. E eu vou te devolver aquilo que você me deu. Como mordomo de Deus. Ela disse assim, eu vou cuidar por um tempo, depois eu vou devolver. E a Bíblia fala que ela foi 3 anos. Eucana subiu 3 anos ao templo e ela não foi, porque ela ficou cuidando dele. Quando o menino desmamou, o menino estava preparado, ela entregou. De novo, sabe para quem? O sacerdote. Porcaria. Que educou mal os seus filhos. Cara, aqui tem uma outra ministração profunda. Que não vai dar tempo de falar hoje. Ela entregou o seu filho nas mãos do sacerdote. Que os seus filhos se prostituíam no templo. Ela não estava preocupada se essa igreja ela é boa, se essa igreja ela é assim. Ela falou, eu fiz uma promessa e eu vou entregar para você. A sua palavra fez com que eu recebesse. Agora está aqui. Agora recebe ele aqui. Faz o que você quiser com ele. Provavelmente ele ia educar conforme educou os seus 2 filhos. Provavelmente Samuel seria um outro que ia se prostituir no templo. Só que Samuel, ele entendeu que era uma promessa. Nos 3 anos que ele passou com a mãe dele, ele ouvia, você é um milagre. Ei, ele ouvia, você é uma promessa. Ele ouvia, você nasceu para fazer a diferença. Eu não podia ter você, Deus me deu, eu vou te devolver. E esse menino dormia todos os dias. A cabeceira da cama dele era a arca do Senhor. Aonde ele estava, ele dormia onde o Senhor se manifestava. Samuel como um menino. O Senhor se revela a ele num tempo em que as palavras do Senhor já não eram mais ouvidas, aonde as visões já não existiam, aonde não tinha homem de Deus para ouvir do Senhor, não tinha homem de Deus para ter uma visão do Senhor. Samuel, deitado no lugar aonde a presença de Deus estava, o Senhor começava a se revelar para ele, e começou a se revelar para ele a ponto de dizer assim, Samuel, Samuel, e ele levanta, olha que louco, cara, ele ouvia a voz de Deus, disse Samuel, Samuel, e ele se levantava, e ele corria para onde? Para o quarto de Eli. O cara mais ruim como um pai, o cara mais ruim como um sacerdote, mas a voz de Deus que ele aprendeu a ouvir era a voz de Eli. Ei, não importa como são os seus pais, não importa como foram os seus pais, não importa como são os seus líderes, não importa como são os seus pastores, existe uma voz que está sobre você, e talvez essa voz você está começando a aprender a ouvir agora, e talvez seja a minha voz nesse tempo, pois eu sou um pastor de Xaxim, e vai chegar um tempo que você não vai mais ouvir a minha voz, você vai começar a ouvir a voz dele, mas toda vez ele corria para Eli, e perguntava, Eli, me chamou? Ele fala, não, guri, vai dormir, não me incomode mais, capaz que eu te chamei, estou dormindo aqui, 3 da manhã tu vai me acordar, né José? Cadê José? José, 3 da manhã, manda, liga pra gente, Deus o livre, e ele vai dormir de novo, e quando ele vai dormir de novo, ele escuta, Shimuel, e ele levanta e corre, bate na porta, o senhor precisa de alguma coisa? Olha o servo, entendendo o papel do seu Senhor, você precisa de alguma coisa? Vá dormir, guri, não te chamei aqui, e ele volta a dormir. De repente ele escuta, Samuel, e ele vai de novo correndo para quem? Para Eli, cara, para o seu líder, ele correu para o seu pai espiritual, bom ou ruim, era um pai espiritual para a vida dele, e ele fala assim, homem, eu não te chamei aqui, vá dormir, só que na hora que ele falou isso, ele lembrou, talvez seja o Senhor que está chamando esse menino, ei, Samuel, faz o seguinte, se você ouvir essa voz de novo, você fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, pois quem está te chamando é o Senhor. Então ele volta a dormir, e de repente o que acontece? Samuel, e ele na hora se levantou e falou, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Ei, você pode dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Ei, você pode ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui pronto, Senhor. Se não tem quem enviar, envia-me a mim, Senhor. Precisa mudar lá o meu trabalho, não tem nenhum crente que vá lá, manda eu. Que nem crê, eu não creio. Mas eu tenho fé que você pode mudar.
Se não tem quem enviar, envia-me a mim, Senhor. Fica de pé comigo, querido. Eu não sei qual das fases você se encontra hoje. Não sei qual fase da vida de Ana você está. Se nos anos da tristeza ou já andando para o ano da mudança. Mas se você quiser uma mudança na sua vida, primeiro, tenha uma atitude. A Ana parou de chorar com quem não devia chorar mais. A Ana parou de chorar com o palhaço e começou a chorar com o dono do circo. A Ana parou de chorar com o seu marido, que ela achava que poderia ser algo que dava força para ela, para chorar com Deus. Primeira coisa, comece a fazer isso. Segunda coisa, faça um voto a Deus. Faça um voto a Deus. E eu vou falar para vocês, às vezes me perguntam, por que você fica descalço, pastor? Por que você prega descalço? E às vezes a gente faz votos e a gente esquece de votos. E nessas primícias agora, o Senhor me levou de volta a ler a minha primeira Bíblia, a Bíblia que eu ganhei, como eles ganharam aqui. Eu ganhei uma Bíblia num culto recitando os 66 livros da Bíblia. De uma semana para outra o pastor falou, ó, quem falar os 66 livros ganha uma Bíblia de estudo. E eu tinha aquelas azulzinhas, tá ligado? Falei, eu quero essa Bíblia aí. E aí eu falei lá, aquilo foi libertador para minha vida, ganhei uma Bíblia de estudo, e foi a Bíblia que me converteu, e ela estava lá guardada. E aí nas primícias o Senhor falou, tu precisa voltar às práticas das primeiras obras. Eu falei, mas o que eu estou fazendo? O que falta, Deus? E aí um dia lá em casa, andando para lá para cá, passei assim e vi ela lá embaixo, e o Senhor imprimiu no meu coração. Eu fui lá e peguei ela. Quando eu abri ela, tinha 3 sonhos. O primeiro deles era casar com a Manu com tudo pago. O segundo sonho era pregar para as nações com unção. E o terceiro era ser mestre na palavra de Deus. E aí quando eu li aquilo, Deus falou, falta alguma coisa aqui. E Deus começou a me fazer voltar a ler aquela Bíblia. Eu voltei, agora eu vou usar aquela Bíblia. Eu estou usando aquela Bíblia, ela está em casa, para mim ler ela em casa, porque ela está se deteriorando, eu vou mandar arrumar ela. E tanto que a gente for, sabe quando já sai as folhas aqui, já não tem mais? Ela está já no fiapo daquela gaita. E aí, o Senhor me lembrou, por que eu estava pregando de pé no chão. Porque a gente esquece às vezes, e eu comecei a orar, e o Senhor me lembrou que eu comecei a pregar de pé no chão, porque eu queria uma responsabilidade maior, enquanto estava na igreja. E até que eu não tivesse uma responsabilidade maior, e não sabia o que era, se era pastoreio, eu gostava, achava que era, e eu queria o pastoreio. E chegou no momento que eu falei, cara, até eu não ser um pastor, eu não vou pregar de chinelo mais, de tênis, eu vou pregar de pé no chão. E aí depois eu continuei pregando de pé no chão. Eu até um dia falei para os jovens, me perguntaram, por que você prega descalço? Eu falei, porque é melhor, né? Sinto mais leve. E aí, numa dessas madrugadas de oração, eu fiz um voto com Deus. Mandei uma mensagem para um pastor da cidade e perguntei para ele, quantas igrejas tem em Xaxim? Ele falou, tem 40 e poucas, eu acho. Não lembro agora. E eu fiz um cálculo básico. Fiz um cálculo de 30 mil pessoas, que é mais ou menos hoje a quantidade de pessoas que tem em Xaxim. E eu dividi pelas igrejas. Dá 2,5% da população para cada igreja. E eu fiz um voto ao Senhor. Que até que essa igreja não tenha 750 membros, eu não vou deixar de pregar de pé no chão. Até que essa igreja não tenha 750 pessoas, e eu não estou preocupado com o número, querido, eu estou dizendo que são vidas salvas. Porque um dia eu fiz um carnaval para 680 pessoas. Será que o Senhor não é capaz de trazer para um lugar como esse 700 pessoas? Talvez nós tenhamos que ter 4 cultos, 5 cultos. Não estou dizendo que é um culto só, querido. Eu estou dizendo que é uma transformação de mentalidade. Ei, 700 pessoas numa cidade com a mente transformada muda o mundo, não muda só a cidade. Eu não estou dizendo para você fazer o mesmo voto do que eu, você faz o seu. Mas faça um compromisso com o Senhor e diga, Senhor, eu já estou entregando algo, porque eu sei que vai acontecer. Eu vou fazer até que isso aconteça. Vou acordar na madrugada para orar, eu vou fazer não sei o quê, eu não sei o que você vai fazer. Isso é problema seu. Eu estou com o meu agora. Feche seus olhos onde você está. Esse é o seu ano da mudança, querido. Se você quiser que algo mude na sua vida, você precisa tomar algumas posturas. Você precisa tomar alguns olhares diferentes daquilo que você já viveu. Talvez você queira a recuperação
de algum familiar seu, talvez você queira a mudança do seu marido, você quer a mudança da sua esposa, você quer a mudança do seu filho, você quer a sua mudança. Eu não sei. Eu só sei que você precisa dar alguns passos. A gente vai adorar um pouco. A gente vai adorar e eu peço que aí no seu lugar você deixa Deus falar com você. Deixa Deus ministrar o seu coração. Digira essa palavra em você. Rumine essa palavra em você. Rumine a vida de Ana dentro de você.